Olá! Hoje vamos falar sobre como tomar decisões de uma maneira mais assertiva. Fique comigo, acompanhe as dicas e aprenda maneiras mais eficazes de tomar as suas decisões de um modo mais racional, errando menos nas suas escolhas, mais pautado naquilo que você realmente deseja, para que você não tenha tantos arrependimentos, não tenha que ficar voltando atrás nas suas decisões, revendo as trajetórias, os caminhos, tudo aquilo que você decidiu. Quando a gente decide de um modo racional, analisando cada alternativa, cada possibilidade, a chance de erro, a chance de tomarmos um caminho que não é aquele que queríamos, diminui drasticamente. Então fique comigo, acompanhe as dicas e aprenda você também a utilizar essa técnica e ser mais racional nas suas decisões. Todos os dias temos que tomar inúmeras decisões e muitas vezes, quando nos decidimos no calor da hora, tomados por muito sentimento, podemos nos decidir por coisas, oportunidades, situações, caminhos que não são os melhores para nós. E depois podemos nos arrependermos diante dessas decisões. Temos que voltar atrás, temos que rever essas trajetórias, pedir desculpas, refazer os caminhos. Por que será que isso acontece? Acontece que quando estamos ali tomados de muito sentimento, nós não conseguimos raciocinar sobre cada uma das possibilidades, sobre as consequências das nossas decisões e muitas vezes por isso tomamos atitudes das quais nos arrependemos depois. Então, a dica de hoje é para que vocês treinem um modo mais racional de tomar essas decisões. Mas como fazer isso? O primeiro passo é você reconhecer que naquele momento que você está vivendo aquela emoção muito forte, você não consegue ter essa racionalidade. Então aprenda a identificar esses momentos, a reconhecer em você esse sentimento que está tomando conta de você e que não te permite racionalizar e pensar muito bem sobre as hipóteses. E perceba que se você está num momento assim, não é hora de se decidir, de tomar nenhuma atitude. É hora de parar. Parar, analisar, respirar, se acalmar, dar tempo ao tempo. Então, se você está ali no meio de uma discussão, no calor do momento, da situação, entenda que você precisa muitas vezes se retirar desse ambiente, passar um tempo sozinho, se acalmar e depois que os ânimos se acalmarem é que é momento de você sentar e analisar a situação como um todo, para que você possa então tomar a sua decisão. Essas dicas servem para qualquer tipo de situação, seja para o trabalho, seja para um relacionamento amoroso, casamento, seja para um contato com um amigo muito próximo, algo que te deixou chateado e você precisa tomar uma decisão, uma mudança de profissão, uma nova carreira que você quer tentar, estudo, um curso novo. Então, não se deixe levar ali por aquele calor, aquela emoção forte do momento. Perceba essa emoção, respire, se acalme, dê tempo ao tempo. E aí sim você vai parar e vai utilizar as dicas que eu vou te passar agora. A primeira delas, identifique qual é o seu problema. Qual é o problema sobre o qual você precisa pensar e racionalizar? Qual é a situação? O que é que está acontecendo que você precisa tomar essa decisão? Ah, eu tenho que me decidir se eu vou mudar de emprego. Meu problema é que eu estou muito infeliz no meu emprego.
eu não estou satisfeito lá. Este é o meu problema. Então, identifique o seu problema. O segundo ponto é: faça um levantamento dos dados. Há quanto tempo você está infeliz nesse emprego? Essas são só hipóteses que eu estou colocando, mas que você pode ajustar para a sua realidade, para o seu problema. Mas no caso dessa pessoa com um problema em relação ao trabalho, há quanto tempo eu estou com esse problema? Né? O que me deixa infeliz nesse trabalho? Quais as situações que me deixam infeliz lá? O que acontece lá que me faz ser infeliz? Ah, eu não me sinto realizado. Ah, eu não sou reconhecido. Ah, o meu salário não é bom. O meu horário de trabalho não é legal. Levante os dados para que você perceba o que é que está causando esse problema para você. O ponto número 3 seria identificar alternativas. Perceba se nesse levantamento dos dados existem coisas aí que você pode mudar. Quais as alternativas que eu tenho? Ah, esse horário de trabalho que não é legal, eu consigo mudar, eu consigo ajustar. De repente eu trabalho numa escala de um jeito, se eu fizer um determinado curso, alguma coisa, eu mudo de área e eu vou trabalhar num outro tipo de horário. Como que é isso? Então, após identificar o problema, levantar os dados, você vai identificar alternativas, coisas que podem ser feitas, ajustes, mudanças que podem interferir nesse estado geral, né? Nesse problema, nesses dados que foram levantados. Após identificar as alternativas, aquilo que pode ser mudado, o que não pode, você vai pensar em possibilidades de resolução desse problema. Ah, então eu posso sair do trabalho, eu posso fazer um outro curso e tentar colocar um currículo e arrumar um outro trabalho. Ah, eu posso pedir meu acerto, negociar com a empresa e ficar estudando um tempo para concurso. Ah, eu posso fazer uma faculdade de outra coisa, uma pós-graduação e aí depois eu vou mudar de área. Quais são as alternativas que você tem diante desse problema? Então, faça também esse levantamento das alternativas. E a partir daí, você vai pesar os prós e os contras de cada decisão. Ah, então se eu decidir sair desse emprego, quais são as consequências? Será que eu tenho um outro emprego já em vista? Será que eu vou ficar desempregado muito tempo? Eu tenho contas a pagar, eu tenho dívidas, né? Então você vai pensar nos prós e nos contras, né? Eu falei aqui algumas coisas que podem ser preocupações, que teoricamente seriam contra, mas também vamos pensar nos prós. Ah, eu vou ter mais tempo livre, ah, eu vou ter condições de cuidar melhor da minha saúde, ah, eu vou ter menos estresse porque esse emprego está me fazendo muito mal. Quais são os prós e os contras de cada decisão para que você pese muito bem essas alternativas que você tem para tomar a sua decisão. A partir daí, então, você vai se estruturar para tomar essa decisão. Ah, eu percebi que eu tenho dívidas, então eu preciso primeiro saldar essas dívidas para que depois eu saia mais tranquilamente do trabalho, não ter preocupações com essas dívidas mais. Ah, eu preciso formar uma reserva para eu ter uma segurança para eu sair desse trabalho. Então, você vai pesar bem essas alternativas que você tem para se decidir e se preparar para essa decisão, né? O tempo necessário que você precisar, você vai estar ajustando a sua conduta, realizando coisas que facilitem essa tomada de decisão. Então, os passos são esses. E após tudo isso organizado e cada passo desse dado, aí sim você vai tomar a sua decisão. E após tomar a sua decisão, entenda que você não deve mais ficar olhando para trás. Existem pessoas que fazem tudo isso muito bem, tomam a decisão, entendem que haveria
depois um momento de adaptação à nova situação, momentos de ajuste, mas que ficam o tempo todo olhando no retrovisor e pensando: ah, e se eu estivesse lá? Como seria se eu estivesse lá agora? E se eu estivesse convivendo com aquelas pessoas ainda? E vivem ali no passado, voltando, regredindo, imaginando as coisas hoje como seriam se estivesse naquela situação ainda. Isso gera um intenso sofrimento. A gente chama na psicologia de distorção cognitiva, o ato da pessoa ficar nesse e se, né, imaginando situações que ela não tem como saber se seriam daquele jeito mesmo, como que ela se sentiria, como que ela estaria, e aí ela não vive inteiramente esse novo processo, esse novo momento. Então, após tomarmos uma decisão, né, siga em frente, decida não ficar olhando mais no retrovisor, não ficar olhando para trás e pensando naquilo que ficou, naquilo que você deixou. Tome posse desse novo momento, dessa nova condição, dessa nova situação e invista toda a sua energia nesse novo processo, nessa nova etapa, nessa situação que você decidiu começar. Então, invista toda a sua energia aí e siga em frente. Logo, logo você vai começar a colher os frutos dessa decisão assertiva que você tomou, ainda que num determinado caminho, num determinado período deste caminho, num determinado momento, você perceba que está difícil, que tem as pedras ainda para passar, né, para superar, mas à frente você verá as conquistas diante de tudo que você ponderou, que você pesou, você mais à frente vai perceber os ganhos dessa decisão que você tomou de uma maneira mais racional e perceberá que foi uma decisão mais assertiva. Essa é a minha dica para vocês. Espero que vocês sigam passo a passo e consigam tomar decisões mais racionais, se arrependam menos das decisões que tomem daqui para frente. Um abraço!